volta aqui pra gente comentar essa edição do programa, viu? Que surto foi esse o da Gisele? Gente, a Gisele pegou, ela tava, pra quem não viu, ontem eu falei pra vocês aqui, tá? Você pode dar uma olhada no vídeo aqui que eu coloquei hoje de manhã. Eu falei que durante a dinâmica, eles cortaram as câmeras e colocaram no cu da vaca. Mas eu falei para vocês que a gente ouvia alguns gritos ali por trás. Não dava para saber exatamente que gritos eram aqueles e por quê. Porque afinal o som estava muito distante, mas havia um grito por trás ali. Eu falei que eu tinha ouvido um grito e eu falei no vídeo que eu pensei, tá? Eu nunca dei certeza de que esse grito teria a ver com alguma coisa ali da Gisele ter passado mal. Porque afinal, a Gisele foi quem passou o dia inteiro dizendo que estava mal. Pois não é, gente, que a Gisele de fato deu o grito? Eu falei que eu ouvi o grito, não falei? Pois bem, a Gisele deu o grito. Não, isso aqui eu vou ter que mostrar aqui, assim, a mulher, basicamente, gente. Sério, assim, eu fiquei, assim, eu não sei nem que nota eu posso dar pra Gisele, sério. Eu acho que cabe uma nota dó aí de tanta coisa que ela fez, né? Um dó ali bem alto de toda a gritaria que ela fez ali. Gente, eu vou mostrar aqui a sequência de imagens, deixa eu tô procurando aqui, só para vocês verem aqui na introdução do programa como é que foi que a Gisele foi assim, mas tem um surto tão baixo. Sério mesmo, Gisele, eu não imaginei que você estava tentando forçar a barra demais até para tentar virar meme, porque é isso que ela fez, tá? É isso que ela fez ali, fez de todas as formas uma gritaria ali para virar um meme, para aparecer e no fim das contas não é isso e eu acho que ela virou foi vergonha só pelo que ela fez, né, gente? Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho aqui. Eu estou buscando a imagem certa para vocês verem, gente, como foi vergonhosa aquela sequência. Vergonhosa. Olha aqui para vocês verem. Olha a sequência da vergonha da Gisele. Depois eu mostro o vídeo. Olha a sequência. Ela tava lá e aí o Sasha falando dela. Aí ela começa a gritar: Meu Deus, meu Deus. Quando é que esse homem vai parar de falar de mim? Quando é que esse homem vai parar de falar das minhas coisas? E aí ela começa a baixar, começa a gritar. E aí ela pega a jaqueta dela, joga para baixo, como se ela estivesse rasgando a roupa. E aí ela começa a chorar e o Sasha imóvel. Imóvel. E ela ali, ó, chorando, gritando. Falei que eu ouvi o grito da mulher, né? Eu falei que eu ouvi. Gente do céu, sério, que cena foi esse? Tanto que o próprio Sasha falou a mesma coisa. Que cena foi essa? Que show da Gisele foi esse? Ei, gente, olha, eu vou te contar. Que espetáculo assim que a Gisele deu ontem. Um espetáculo assim de baixaria. Queria virar meme, né, Gisele? Mas eu acho que você só virou baixaria mesmo. Eu acho que você vai ficar marcado aí pelo exagero que você fez nessa cena. Gente, você só queria virar meme e acabou virando chacota. Ai, gente, foi assim, o que eu posso dizer, né? Talvez se eu tivesse tido alguma empatia pela Gisele nesse momento, essa empatia já se foi. Porque aí eu ainda coloquei a questão ali para vocês ontem. Será que foi encenação mesmo? Agora não, né? Agora não tem encenação, não tem nada ali do que eu possa dizer de ter empatia ou não com a Gisele. Ela claramente encenou. Ela claramente gritou ali, arrancou a jaqueta de propósito. Ela encenou. Então não tem empatia com ela, gente. Desculpa aí quem acha que tem que ter empatia com a Gisele. Não tem empatia mais com a Gisele. Ela encenou, foi uma cena grotesca. Ela tentou virar meme, não conseguiu e só virou chacota. Foi uma chacota. Foi engraçado, não vou dizer para vocês que não foi, mas pegou muito mal para ela. Depois dessa, gente, acho meio difícil, né, a Gisele não ser eliminada lá quando ela cair na roça. Muito provavelmente será eliminada sim,
e ela vai cair na roça muito, mas muito em breve. Se não cair nesta terça-feira, né? Porque depende aí de uma série de várias e várias combinações que eles estão fazendo agora. Mas pode ter certeza que na próxima ela cai de vez. Tá? Eu acho que a Gisele, ó, não deu não. Não deu pra Gisele mesmo, tá bom? Mas vamos lá comentar isso aqui. Depois eu comento a conversa que eles tiveram lá antes de dormir, aonde o Sidney já deixou bastante claro. Talvez eu vote em vocês. Mas vamos primeiro ver esse resumo aí do que aconteceu na edição. Para quem não está sabendo qual foi o poder escolhido pelo público, está aí o poder escolhido pelo público, a opção A. Escolha 3 peões da sede. Somente eles estarão disponíveis para votação cara a cara, tá? Então já está decidido, definido, somente esses é o que a gente vai ver amanhã. Quem é que vai ficar com esse poder? Vai depender aí de para quem o seu Albert vai dar e de qual é o poder branco. Vai que de repente o poder branco é um poder que, sei lá, mude ali alguma coisa. Eles estão contando com isso, tá? Não dá para saber o que que é. Mas que bom que a Adriane Galisteu já deixou claro aí qual é a opção, né? E aí, na hora, um pouquinho antes do sorteio, eles mostraram aí o VAR da Gisele levando a punição. E por que que ela estava tão chateada com o seu Albert? Foi porque ela desceu ali de chinelo, levou o lixo lá para o negócio da reciclagem. Só que ela ficou chateada que ele não avisou ela que ela tinha que botar a galocha. Então, eles fizeram toda essa lembrança aí para justamente deixar claro aí que não foi só um erro do seu Albert, não, foi dela também. A Gisele tá toda, mas toda encalacrada aí, né? Por que eles tiveram que rememorar isso tudo? Porque elas estavam conversando exatamente do seu Albert. Que o seu Albert aí, ele poderia ter avisado que ele não foi legal e ter deixado ela tomar uma punição. Basicamente, elas acusaram o seu Albert de ter planejado que ela tomasse essa punição propositalmente para que a casa toda ficasse contra ela. Mas não foi exatamente assim que aconteceu. Seja lá como for também, o seu Albert conversou com a Luana em outro momento e disse assim para a Luana que ele não queria mais ver o nome dele envolvido nessas histórias. Ele não queria mais que as pessoas associassem o nome dele ao que tinha acontecido e que ele sim se envergonha do que ele fez ali, de ter imitado a Luana e que ele não é assim, que ele não age assim. E aí mostraram o VAR do momento, né, dele imitando a Luana, com a cueca atochada lá naquele lugar. E aí ele disse que não quer mais estar envolvido, que ele não quer mais que o nome dele esteja envolvido nessa pauta, que ele não quer mais que o nome dele apareça associado a isso. Difícil, viu, seu Albert? Difícil, viu? As pessoas vão continuar associando você a isso. Desculpa, não tem como dissociar. Desculpa, sempre vão buscar essa história aí que o senhor fez, sempre vão buscar essa história e vão jogar na sua cara. E vamos ser sinceros, o senhor merece. Merece mesmo que joguem isso na sua cara, tá bom? Mas ele falou que não quer mais estar associado a isso, não tem como. Vai continuar associado até o senhor ser eliminado desse programa, vai ser assim. Aí na hora do sorteio lá da prova de fogo, tá? Outro destaque que foi interessante a gente colocar aqui. Na hora lá do sorteio, lá dos ajudantes, o Sacha, ele olha para Luana e aí ele diz para Luana para ela pegar a Gisele. E aí a Gisele começa a dizer que ela estava passando mal e que não dava para fazer a prova. Tivesse insistido na Gisele, Luana, talvez você tivesse saído bem melhor na prova, viu? Já já vou explicar o que aconteceu nessa prova. E aí, se eu tivesse insistido na Gisele, porque ela estava encenando, sim, ela tinha plenas condições de fazer a prova, sim, ela não fez porque ela não quis. Ela basicamente, ó, já deixou ali claro que ela estava fazendo o corpo mole de propósito. Veja aí o Sacha. O Sacha faz o sinal para Luana. Escolhe a Gisele.
E aí a Luana disse ali, foi aí que a Luana falou que ela queria pegar a Gisele, mas a Gisele disse que não queria fazer a prova, então não tinha outra opção a não ser chamar a Vanessa. E aí o Sasha não gostou muito que a Luana tenha feito isso, né? Não gostou por causa de tudo que aconteceu ali. A Gisele fez corpo mole de propósito. Aí depois, eles foram lá e fizeram aquela fala que eu falei no vídeo de ontem. Que foi o quê? O Sasha, junto com o Yuri e o Gui e a Luana, disseram que não entendiam por que a Gisele estava fazendo tanto corpo mole, uma vez que ela já sabe que ela vai mesmo para a roça pelo Sasha. Então não tinha muito mais o que fazer. Eu acho que a Gisele estava evitando também de querer ir para a baia. Eu acho que era isso também que ela estava querendo. Não ir para a baia, né? Vamos lá para a prova de fogo e vocês vão entender tudo o que aconteceu, tá? A prova de fogo era uma prova simples, mas exigia ali um esforço físico e exigia uma certa sincronia das pessoas ali. Como foi que essa prova foi definida? O seu Albert, ele definiu que o Gui ia pedalar e a Babi ia fazer a transferência de água. No caso do Yuri, o Yuri e ele ia apagar o incêndio, tá? Aí no caso do Yuri, o que ele decidiu? O Gilson ia pedalar, o Juninho ia apagar o incêndio e ele, o Yuri, ia ficar na transferência da água. Foi a pior decisão da sua vida, viu, Juninho? Juninho não, viu, Yuri? Se não devia ter ficado nessa posição, né? Aí o terceiro grupo da Luana. A Vanessa ia ficar para apagar o incêndio. O Fernando na transferência de água e ela pedalando, tá? Foi, assim, um dos principais erros da Luana. A Luana deveria ter dito, não, senhora, a senhora vai ficar nesta posição aqui. Se ele tivesse colocado ela para transferir água, talvez elas tivessem até saído melhor. Mas ela fez o que a Vanessa pediu para ficar ali para apagar o incêndio, né? Para jogar a água. E aí vocês vão entender onde a gente quer chegar. A primeira equipe estava ali, né? O Gui pedalou, viu? O menino pedalou, mas foi só por 2 minutos, literalmente. A Babi conseguiu fazer uma transferência de água bem rápida e o seu Albert mirou e foi com força. Ele foi com bastante força, ele botou muita força no braço e conseguiu apagar os incêndios ali de todas as formas bem rápida. Você vê ali, ó, que o Gui está se esforçando muito, mas você vê que a Babi também está se esforçando bastante, porque ela está suspensa basicamente pelo cabo. Então, assim, isso é cansativo, o cabo não deixa ir muito longe. Ele estava num esforço, até a Adriane Galisteu falou, né? Que ele estava se esforçando demais ali. Mas no fim das contas, seu Albert concluiu a prova em 2 minutos aí, ó. Bem, mas bem rápido e bem, assim, uma das melhores estratégias que ele podia adotar. Já no caso do Yuri, você percebe que foi a pior estratégia. Porque o Yuri é muito mais alto que o Juninho. Ele devia, o próprio Yuri, ter ficado ali para apagar o incêndio e ter colocado o Juninho para fazer a transferência da água. Porque aí teria funcionado melhor. Ele teria justamente evitado os banhos que ele deu no Juninho, né? Você percebe aí que ele dá um banho no Juninho. Literalmente, o Juninho tomou um banho nessa prova. Porque o Yuri, ele não consegue. O Yuri é muito alto. O Yuri é altão. E aí o Juninho é muito mais baixo que ele. E aí acaba não dando muito certo isso, ó. Você percebe que ele joga a água e a água cai toda no chão. Quase pouco cai ali dentro do balde, que o Juninho não consegue apagar o fogo de uma só vez. Tivesse feito essa troca, talvez tivesse dado melhor. Talvez o resultado da prova tivesse sido melhor, né? No fim das contas, eles perderam muito mais água do que fazendo a prova em si. Eles perderam muito mais tempo com a água, com a transferência da água de um balde para outro. No fim das contas, eles fizeram a prova toda em 5 minutos, tá? E o Gilson travou no meio da prova. Tanto que ele falou ali que ele não conseguia, o quadril estava todo travado dele, tanto pedalar ali. E aí depois você vê que a água parou de cair ali. E aí a Galisteu falou que não, que ele tinha que continuar, que ele ia continuar e tal. E aí o Gilson levantou e foi lá.
e continuou, pegou a água, tanto que ele ficou de pé, ele não conseguiu ficar sentado na bicicleta, e aí foi assim que eles conseguiram concluir a prova, tá? Mas olha o banho que o Yuri deu no Juninho. Gente, assim, foi a pior estratégia que o Yuri podia adotar. Era pro Yuri ter ficado ali na transferência da água. Era pro Yuri ter saído e ficado ali para apagar o incêndio. Não era para ele ter ficado aí na transferência. Foi burrice do Yuri, tá? Uma burrice enorme ali. Olha o tanto de água que ficou espalhada no chão. Gente, olha o tanto de água ali no chão. Sério mesmo, olha o tanto de água. Agora, a última etapa foi justamente a da Luana, tá? Olha a prova da Luana, gente, foi péssima. Péssima, péssima. Olha aí, a Vanessa praticamente não tinha. Ô, a Vanessa, eu, assim, às vezes prefiro dar o benefício da dúvida antes de fazer um pré-julgamento, mas diante do que eu observei nessa prova, parece que a Vanessa fez um pouquinho de corpo mole, sim, tá? Parece que ela fez. Eu vou já explicar para vocês o porquê. Porque nessa primeira jogada dela de água, aí você tá vendo, ela até conseguiu ir com força suficiente para derrubar a chama, tá? Você vê que ela consegue derrubar a primeira chama. Mas nas outras, você percebe ali que a Vanessa basicamente não faz a menor força. O Fernando foi o melhor na transferência de água. Ele conseguiu transferir praticamente 100% de água de um balde para outro. Mas a Vanessa não conseguia ter força nenhuma para derrubar. Ela simplesmente jogava água. E a Luana gritava: mais força, Vanessa, mira, com força e tal. E a Vanessa não ia com força. A Vanessa não tinha força nenhuma. Você percebe que a Luana estava muito cansada. Você percebe que ela tá toda suada pelo coisa dela. Olha aí como a Vanessa jogava. Ela simplesmente jogava água no chão. Então, assim, eu às vezes prefiro dar o benefício da dúvida se ela estava fazendo corpo mole ou se ela estava sendo só ruim de prova. Agora, sinceramente, eu vou ter que dizer para vocês, eu acho que ela estava fazendo o corpo mole e aí juntou com o fato dela ser ruim de prova e aí juntou as duas coisas numa só. Ela é muito ruim de prova, mas ela fez corpo mole sim. Você percebe aí que a Luana e o Fernando trabalhavam em sincronia, mas ela não conseguia jogar a água com força. Ó como ela fazia. Você vê que ela fazia assim como se ela estivesse jogando um balde ali, sem força alguma. Ela realmente coisou a prova, ela sabotou a prova. Foi proposital, tá? E aí a Luana gritava: mete mais força, vai mais força. E aí você percebe que ela jogava água de propósito no chão. A Luana estava pé da vida. E aí você percebe que a Vanessa não botava força ali. Aí o Fernando fazia a transferência da água. A Luana ficava pé da vida com ela, pedia: mais força, mulher. Vai com mais força, mas a Vanessa não metia força nessa água. No fim das contas, a Vanessa foi a pior desempenho, o pior desempenho que essa prova podia ter. Porque ela simplesmente teve o negócio de ser ruim. Não estou dizendo que ela não seja boa ou ruim de prova. O problema nem está sendo esse. Mas parece que ela juntou uma coisa com a outra. E que ela foi de propósito mesmo, tá? E aí, quantos minutos elas fizeram? 17 minutos e 17 minutos e 7 segundos. Gente, 17 minutos. É um tempo assim, somado dos dois grupos anteriores e ainda dá para multiplicar. Ninguém levou tanto tempo para fazer essa prova. Então a Luana já estava na baia desde então. E aí o seu Albert conseguiu fazer a prova com a estratégia dele em 2 minutos e 16 segundos. Seguidos de Juninho e Yuri, que fizeram a prova ali com Gilson em 5 minutos e 41 segundos, tá? Foi assim que a prova ficou definida. E por já estarem na baia, Luana e Yuri iam ter que puxar 2 pessoas ali, tá? Eu pensei que quem tinha definido isso tinha sido o seu Albert. Primeiro porque isso já aconteceu naquela vez do Zelov. Lembra lá que o Zelov fez a prova, ganhou? E
E aí o que foi que o Zelov teve que escolher? Quem ia para que lugar da baia? Foi o Zelov que definiu, tá? Mas nesse caso aí, foram eles próprios que definiram quem ia para a baia. E aí o Yuri puxou o Juninho e a Luana puxou a Vanessa para a baia. Até aí, né? Nada demais. Aí na volta da prova, foi quando começou aquela confusão toda, porque a Luana chegou ali e disse para todo mundo ali que a Vanessa... que eles levaram 17 minutos para fazer uma prova, enquanto o grupo do Albert fez em 2 minutos. Que ela levou, assim, 17 minutos. Só que aí eu não tinha visto como foi que começou a confusão. A Luana havia pedido ali atendimento médico e enquanto ela esperava no closet, a Vanessa vai lá na porta e diz assim que ela humilha as pessoas, que ela se sentiu humilhada pelo que a Luana tinha falado durante a prova, que a Luana não fez isso tudo de propósito e tal. Eu vou mostrar um trecho do vídeo aqui para vocês, tá? Foi a própria Vanessa quem começou a confusão, tá? Eu pensei que tinha sido a Luana, mas não, foi a Vanessa quem começou a confusão. Foi a Vanessa quem deixou isso tudo claro ali, tá? Olha aqui mais ou menos como é que foi esse momento. Diferença de prova, eles fizeram em 2 minutos. Sabe quanto eu fiz? 17 minutos. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui um trecho, tá? Eu não posso mostrar tudo, gente, porque é uma coisa assim de direitos autorais, tá? Mas olha como começou a confusão, só para vocês verem, olha só. Sabe quem você é? Esperar você sair para conversar. Luana é uma ridícula. Ficou me humilhando na prova o tempo inteiro, entendeu? Eu tava dando o meu melhor lá. E a ridícula... Foi a Vanessa, tá? A Vanessa foi muito patética nessa cena, né? De dizer que ela se sentiu humilhada, que ela se sentiu coisa pela Luana, e aí depois ela dizendo que ela tava dando melhor, que a Luana humilhou ela durante a prova, continuou gritando com ela, e que ela ali tava dando o melhor dela. Gente, a Luana não humilhou a Vanessa, desculpa aí pra quem achou isso da Vanessa. Não humilhou o tempo todo. A Luana foi bastante educada com a Vanessa, tá? A Luana foi bastante educada. Tratou a Vanessa com bastante educação e cordialidade. Não vi em nenhum momento que a Luana tenha perdido a cabeça assim com a Vanessa e ter humilhado ela, ter mandado ela para aquele lugar, tenha mandado ela para qualquer outra coisa de diferente. Eu não vi isso acontecer. Se aconteceu, eles não mostraram na televisão, tá? Porque eu posso falar o que eu vi na televisão. Então isso de fato não aconteceu. Vanessa, ela simplesmente quis ali ganhar algum espetáculo em cima. E aí ela gritando ali, ai, que eu dei meu melhor, e ela gritou comigo durante a prova, que isso e que aquilo. Foi isso que ocasionou a confusão ali entre as duas. A Vanessa dizendo que se sentiu humilhada pela Luana, e a Luana acusando a Vanessa de ter sabotado a prova de propósito. E aparentemente sim, gente, foi isso mesmo, tá? A Vanessa sabotou ali propositalmente esta prova. Dá para ver que a forma como isso aconteceu foi desse jeito. Aí o Juninho foi lá e pediu para as duas se acalmarem, pediu ali para diminuir um pouco e tal. Foi quando a Luana perdeu a cabeça com o Juninho, sendo que o Juninho não tinha em nenhum momento gritado com ela. E aí ela disse que estava cansada de macho gritar com ela e tal. E aí, de novo, depois as duas voltam a gritar uma com a outra. A Luana dizendo que ela sabotou a prova. E aí a Vanessa dizendo que todo mundo sabe que ela é ruim de prova, que todo mundo sabe que ela nunca foi boa ali, e que ela deu o melhor dela, o máximo dela, mas que o máximo dela não foi suficiente. Aí depois a Luana continuou a gritar ali, dizendo que macho nenhum ia calar a boca dela, não sei o que lá. Ela estava muito, mas muito assim, passada. A Luana realmente estava com raiva. A confusão terminou quando o Juninho deu uma garrafa de água para ela. E as coisas terminaram assim, tá?
Agora vamos lá para a dinâmica. O que foi que aconteceu nessa dinâmica de apontamento? O Sasha resolveu cortar os laços com a Luana. Segundo ele, por tudo que a Luana... com a Luana não, desculpa, com a Gisele. Segundo ele, por tudo que a Gisele inventou dele. Inventou das roupas dele, inventou do apartamento dele, inventou da vida dele, das namoradas dele e tal. Então ele resolveu cortar os laços com ela por esse motivo. E aí foi quando a Gisele começou a surtar. E eu juro pra vocês que eu não entendi assim o porquê que a Gisele deu todo esse surto. É sério. Será que ela acha que o público vai cair na dela? Será que ela acha que o público vai acreditar nela? Deixa eu mostrar aqui um trecho disso aqui em vídeo para vocês verem como é que foi. Olha um trecho dessa resposta dela. Mal, não tô conseguindo falar nem direito. Eu não tô bem desde o dia que esse cara foi pra cima de mim lá na cozinha. Você... E aí mete um VAR, gente. Mete um VAR e mostra que quem tá mentindo é a Gisele. Gente, a Gisele mostra o VAR aí, que foi a própria Gisele que foi lá gritar pra cima dele. Foi a Gisele. Olha aí o VAR, olha aí o trecho do VAR, ó. Foi a Gisele gritar lá em cima dele, não foi ele que foi gritar em cima dela. Só que ela inverteu a história. Isso aí foi no dia lá da eliminação, tá? E aí, depois disso, a Gisele começa a gritar: meu Deus, quando é que esse homem vai parar de falar de mim? Meu Deus, quando é que esse homem vai parar de falar de mim, de falar dessas coisas? Eles continuaram lá a falar. E a Gisele foi para uma cena horrorosa. Sério mesmo, se fosse a Márcia Fu ia dizer: mulher, para com isso. Foi horrorosa a cena dela, foi horrorosa. E aí ela começou a chorar, e aí começou a gritar, e aí começou a tirar a jaqueta que ela estava vestindo, gritando: meu Deus, quando é que esse homem vai parar de falar de mim? Quando é que esse homem vai parar de falar das minhas coisas? E aí ela grita, faz uma cena horrorosa, dramática, baixa, porque isso é baixaria mesmo, e o Sasha imóvel ali do lado dela, né? E ela chorando horrores ali, horrores. E aí eu pergunto pra vocês, não era ela que tava se passando mal? Não era ela que tava se sentindo mal? Por que ela conseguiu fazer essa cena toda, né? O próprio Sasha falou: que cena é essa que você tá fazendo, gente? Gisele, que vergonha tu passou, Gisele. Que vergonha. Vergonha, Gisele. Deu uma vergonha alheia da Gisele com essa cena, gente. Que a única coisa que eu consegui ver daqui da Gisele foi justamente rir. A única coisa que eu consegui dela foi rir da cara dela. A única coisa que eu consegui fazer foi rir. E eu ri da cara dela. Sério mesmo, eu ri demais da cara dela, gente. Foi muita vergonha alheia eu senti da mulher. E eu só conseguia rir da cara dela. Só. Porque, gente do céu, quem jamais podia imaginar que Gisele ia fazer um cenão desses ridículo. Ridículo, Gisele. Pelo amor de Deus, né? Eu vou mostrar pra vocês um trecho em vídeo pra vocês verem o quão ridículo essa cena foi. O quão ridículo isso aí foi, tá? E o próprio Sasha disse aí que ela estava encenando. E ela estava mesmo encenando, tá? Ela estava mesmo fazendo toda uma cena. Ela queria que isso virasse meme. Não sei se vai virar meme, tá? Mas que foi engraçado foi. Olha só um trecho para vocês verem. Meu Deus! Meu Deus! Eu não aguento mais isso! Eu não aguento esse homem! Ai. Eu não aguento ele mesmo! Gente, o que aconteceu? O microfone saiu do lugar. Gente, eu não tenho mais outra coisa que falar da Gisele. Só isso, a mulher fez rir. Foi só isso, ela fez a gente rir. Eu ri da cara dessa mulher. Ri da cara dela. Sério, Gisele, a sua cena tava horrível.
E a Márcia Fu teria razão em jogar isso na sua cara. Eu acho que ela ainda vai jogar isso na sua cara quando você foi eliminado e foi lá naquele programa dela, né? Você ainda vai ver a Márcia Fu dizendo que a sua cena tava horrível. Sério, Gisele. Sério, foi lamentável o que você fez na televisão. Mas eu acertei que eu ouvi um grito. Eu acertei que esse grito aconteceu, né? Eu juro que eu ouvi esse grito. Eu juro mesmo. Tá aí, eu ouvi mesmo o grito acontecendo, né? Gisele, meu Deus do céu. Foi um horror. Feio demais essa cena, Gisele. Aí depois tiveram uma série de VARs aí pra desmentir uma série de coisas. A Flora, por exemplo, insistindo que o Sasha tinha gritado com ela, aí o Sasha falou que ele precisou levantar a voz, porque tava uma gritaria toda na hora lá daquela dinâmica da semana passada, e que ele não gritou com ela, ele apenas levantou a voz, mas ela que tá dizendo que ela que viu as coisas de outra maneira e tal. E aí mostrou outro VAR aí do porquê que a Flor e a Babi romperam, por causa dessa cena aí que aconteceu lá, naquela mesma dinâmica, aonde a Babi e a Flor, de fato, tentaram ali se falar, mas não deu lá muito certo e tal. Foi assim que aconteceu. E aí depois mostrou o seu Albert reclamando lá da Gisele, falando ali sobre o lixo, que ela não devia ter colocado a mãe do cara no lixo como ela colocou. Aí a Gisele falou uma série de coisas. A Gisele tava querendo virar meme mesmo aí. A Gisele tava buscando. Aí depois... Mas uma coisa que eu não tinha observado no seu Albert ontem, tá? Eu admito pra vocês que ontem eu tava me sentindo um pouco mal, porque eu tava com dor na garganta. Vocês estão vendo que a minha voz não tá normal. Mas ontem eu tinha tomado remédio. Então eu não prestei atenção em muita coisa do que o seu Albert falou. Mas ele falou uma coisa que ele disse assim que tava incomodado com a Gisele falando véi toda hora. Olha a cara da Gisele, gente. Olha a cara dessa mulher, olha a cara dela. Gente do céu, Gisele, a tua cena tá horrorosa. Mas explicando aí, né? Seu Albert, chama alguém de velho, isso é só uma gíria. Não significa que eu acho que a pessoa seja velha e não significa que eu esteja sendo preconceituoso, não, tá? Não significa que, por mais que o senhor queira representar os 40 a mais, 50 a mais, no seu caso, né, que o senhor falou, que o senhor tem 55 anos, por mais que o senhor queira representar essa galera toda aí, em nenhum momento, tanto que a própria Gisele até pergunta pro Sidney, pergunta pra Flor ali, se chamar alguém de velho, se chamar os dois de velho, se os dois se sentiram incomodados com isso. E aí eles disseram que não. Então não foi exatamente isso aí que o seu Albert entendeu, né? E aí depois ela mete lá o reality, o Power Couple, e aí ela fala lá da Luana também, né? Que o seu Albert tava imitando a Luana com as cuecas, que não foi uma vez só, né? A Luana, eu acho que a Luana acredita que tinha sido só uma vez. E aí a Gisele relembrou que não foi só uma vez que o seu Albert imitou a Luana desse jeito. Foram 2 vezes. 2. A segunda foi justamente depois da dinâmica lá do Rodrigo Faro, quando ele ficou ali imitando ela. Ela era fazendeira na ocasião. E aí ela botou mesmo a Flora e o outro pessoal ali da casa para fazer atividades e disse ele, você pica cebola, não sei o quê. E aí ele imitou a Luana exatamente desse jeito, com a cueca tochada no rego. Foi só isso aí, tá? O VAR. Aí isso aqui tudo eu já falei pra vocês. O Gui dizendo que não gostou do jeito que a Gisele agiu em determinada ocasião. Aí mais um VAR desmentindo a Gisele. Gisele, a tua cena tá horrorosa. E aí com o Yuri a mesma coisa. Mais um VAR desmentindo a Gisele. Mais um VAR desmentindo aí essa história toda dela, porque ele falou, né, que ele estava defendendo o que era justo, defendendo aí o Sasha, e que o Sasha não tinha feito aquilo que a Gisele disse que ele tinha feito. E aí o VAR demonstra que a Gisele quem começou. Porque você gosta de namorar meninas mais novas, porque você pode manipulá-las, não sei o quê. E aí o Sasha diz, você também gosta de homens mais velhos. E eu não tô falando disso. E tal. Então ele joga isso na cara dela.
E a Gisele, como vocês sabem, ficou ali daquele jeito, né? Teve esse momento aí que ela estava abraçada ali com a Flora. E as duas, nesse momento agora, né, que eu tô falando com vocês, já meio que romperam, né? Pra quem não tá sabendo, dá uma olhada lá no vídeo anterior do canal que eu te contei isso. Então, aí, foi toda uma coisa. Teve outro momento também dessa dinâmica aí, que foi o Sidney, tá? O Sidney ali falando lá com o Sasha, porque que ele tava cortando os laços e tal. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que o Sasha disse do porquê que o Sidney e ele brigaram dentro da fazenda, tá? Já eu chego nessa história. Mas nesse momento aí da dinâmica, os dois romperam os laços porque o Sidney disse que o Sasha tem jogo sujo, essas coisas, sendo que na verdade o problema nem estava sendo esse, né? Aí mostrou o Fernando debochando ali do Sasha, dizendo que ele não ia responder, fazendo assim, ó, pra ele. Gente, assim, foi realmente assim, e é engraçado. E o Sasha falou, né, vai fazendo a sua cena aí, vai, aproveita e faça a sua cena. E no fim das contas, gente, a história toda aí, terminando com a Flora. A Flora gritando ali pro Sasha, não te mete, não tô falando com você, não tô falando de coisas que envolvam você e tal. Foi um momento, assim, de maior destaque dessa dinâmica toda, tá bom? Foi, assim, uma coisa que eu já tinha falado para vocês, mas foi bom que a Record mostrou tudo aí com relação à Flora, né? Aparentemente, qualquer uma das duas que foi eliminada vai ser eliminada por causa do que elas fizeram nesses últimos dias. Aí, outro momento do programa que eu achei interessante foi justamente esse aí, que ela volta do lixo. Quando ela volta do lixo, ela faz uma cara, olha a cara que ela faz. E aí, olha quem é que tá sentado lá no furô, deitado lá no furô, o Sasha. Ela vira a cara para não mostrar o rosto pro Sasha. E aí, como ela não quer mostrar o rosto pro Sasha, ele comenta lá com os meninos. Ela falou que não tinha força para levar o lixo. Aí o Gui diz assim pro Sasha, vai que ela tá mal mesmo. E aí o Sasha disse, isso é cena, mano. E é cena mesmo, tá? Ela tá encenando. Tá na cara que ela tá encenando. E aí depois o Yuri disse, sabe por que ela tá mal? E aí o Sasha disse assim, isso não vai mudar em nada. Ela sabe que o Sasha vai nela. Ou seja, ela tá fazendo isso de propósito mesmo. Me lembrou aquela vez do Davi. Lembra aquela vez do Davi no BBB? Que o Davi teve todo aquele negócio que parecia que estava com dengue ou não. E aí ele resolveu passar o dia todo trancado, isso bem em pleno carnaval, tá? Davi trancado lá no quarto, naquele quarto magia. E aí a Isabelle toda hora indo lá com ele para saber se ele estava bem ou não. E aí todo mundo na casa recebeu ali um cooler, né, uma festa, e o Davi ficou isolado lá em cima. Aí o Matheus tentou levar ele lá para fora, ele não quis, a Isabelle tentou, não quis, as meninas tentaram, ele também não quis. E aí, quando foi de manhã, ele foi lá, tentou desistir lá, foi quando o Boninho disse que ele era o favorito, e aí o negócio mudou. Mais ou menos isso aí que aconteceu agora com a Gisele, tá? Ela tá tentando criar uma certa manipulação no público, para fazer com que o público fique do lado dela. Só que ela tá indo pro lado errado. A Gisele tá indo pro lado mais errado possível. Sério mesmo, Gisele? Tá feio, Gisele. Tá feio, feio, feio essa cena. Feio mesmo essa cena. Aí o Fernando fala com ela, dá uns conselhos pra ela, mas sinceramente eu não lembro o que foi que o Fernando falou aí. Tá bom? E aí, vamos entrar nessa cena aí do 24 horas, tá? Porque nessa cena do 24 horas, isso aqui foi ainda agora 8 e pouco da noite, tá? Umas 8, 9 horas da noite. Eu tava assistindo, tava acompanhando, eles estavam lá, o G4 malhando na academia, quando eles estavam tomando uma série de decisões que eles pretendem para os próximos dias nessa votação, e não só para essa votação, né? Eles pretendem isso também, que isso também aconteça de outras formas ali para as outras semanas, tá? Então vamos lá ver o que foi que eles decidiram dessas coisas.
Deixa eu só pegar aqui o texto, porque isso aqui eu precisei realmente anotar. E primeiro ali, né, o Sasha aconselhou a Luana nas tarefas ali do confinamento. Eles estavam na academia, rindo, brincando. E aí o Sasha sugeriu que caso a Luana voltasse fazendeira essa semana, a Flora não fosse designada para cuidar dos animais. Disse o Sasha, a Flora fala que faz, mas chega na hora, eu acho que ela não faz direito não. E aí ele disse que a Flora teve problemas ali em cuidar dos porquinhos. Disse ele, no porquinho ela falou que estava com o joelho ruim e ficou 2 dias sem fazer. E aí a Luana reconsiderou ali a sugestão do Sasha e reconheceu a habilidade de Flora na cozinha. É melhor deixar ela na cozinha. Ela cozinha muito bem e ela gosta de cozinhar. Então, eles decidiram assim que ela não vai fazer nenhum tipo de atividade com os animais. E aí a Luana também mencionou que a Flora tinha dito que amava cuidar dos animais e que tinha amado cuidar da vaquinha. E de fato a Flora cuidou da vaca. Agora quando eu realmente não vou saber precisar para vocês. Tá? Aí teve um outro momento que foi a Flor conversando com o seu Albert. E aí a Flor explicou ali como ela foi perguntada, né? O pessoal lá do grupão perguntou para ela como é que ela ia lidar com a possibilidade de receber votos. Aliás, deixa eu pegar aqui como foi que eu escrevi. A Flor explicou como ela lidou com a pergunta de Flora sobre a possibilidade de votar nela. E aí a Flor disse assim, eu falei o seguinte para ela, Flora, eu só vou votar em você se for para me defender. Se não, eu não voto e pronto. E aí ela disse assim que tem uma certa dificuldade ali da Flora em aceitar essa situação. Disse Flor, mas ela veio perguntar, é horrível isso porque a pessoa te põe numa encruzilhada. É de propósito, né, Flor? Senão seria tudo muito fácil. E aí o seu Albert aconselhou a Flor a evitar esse tipo de atitude agora, nesse momento, para não se expor. Disse aí o seu Albert, evita esse tipo de atitude, evita porque você se expõe demais. Ele também disse que ele tem um desejo ali, que ele não pretende votar na Flora agora. Disse ele, e do fundo do meu coração, eu não gostaria de votar na Flora. E ele dá outro ponto de vista ali, que a Flora, que ele deu vários avisos para a Flora ao longo do programa, sobre as alianças, as coisas que estão acontecendo lá dentro. Disse ele, eu venho avisando ela desde o começo, sempre falei para ela, você está andando com pessoas erradas no jogo. E aí a Flor disse que ela tem muito mais necessidade de lealdade aos aliados dela do que lealdade a pessoas que só chegaram agora perto dela, né? Então o negócio já está bem definido ali. Disse a Flor, eu falei para ela, eu não posso fazer o que você está pedindo, porque eu não vou trair o meu aliado. Então a Flora não pode contar com o voto da Flor. E dificilmente a Flora votará na Flor também, né? Aí depois, em outro momento, o Sasha e o Yuri falaram sobre o Sidney. E aí o Sasha contou como é que foi que começou a relação dele com o Sidney dar para trás dentro da fazenda. Disse ele, logo nos primeiros dias. O Sidney falou, pô, você era a única pessoa que eu conhecia e eu vejo você falando com todo mundo e tal. E em nenhum momento você veio falar comigo, principalmente de jogo. E aí o Sasha disse assim que foi atrás dele e disse, pô, cara, foi uma parada natural, não foi nada pensado, mas vamos trocar ideia e colar junto. Nos primeiros dias de programa, tá? Isso já foi no primeiro dia ali de programa. E aí o Sasha mencionou que o Sidney parecia que estava muito tímido e que teve dificuldade de interagir com outras pessoas no grupo, ali deles como um todo, nos primeiros dias. Disse o Sasha. Só que aí a gente começou a formar grupos e eu sentia que ele era tímido e não conseguia interagir muito com as pessoas. Ele me viu interagindo com mais pessoas e criou uma espécie de inveja e de um ciúme. Tá
Talvez, né? Não dá para eu saber, porque esse é um trecho muito pessoal da observação do Sasha que não foi mostrado na televisão. Então não dá pra gente saber. E aí o Yuri mencionou que ele já tinha notado uma certa interação entre o Sasha e o Sidney nos primeiros dias. Disse aí o Yuri: eu vi que você trocava ideia com ele, até sobre futuros projetos aqui fora. E aí o Yuri também criticou o comportamento do Sidney. Disse o Yuri: ele não sai daquele personagem dele, ele não brinca, ele não faz nada, até a risada dele é ha ha ha, de forma comedida. E aí o Sasha continuou fazendo críticas ao Sid, acusando o Sidney de assumir um personagem, e que o Sidney está sempre querendo fazer o galã de novela. Disse o Sasha: ele é um personagem mesmo, ele assumiu o personagem de galã e fica tentando viver isso aí na vida real. Mas a gente vê que não é nada disso. Quando ele começa a se mostrar, o olhar dele muda. Já viu como ele fica puto? E aí o Sasha também mencionou que o Sidney parecia um vilão de novela mexicana quando ficava irritado. Porra, Sidney, se você tiver algum dia quando você sair e ouvir, você vai entender o porquê que não deu certo, né? A sua proximidade ali com o Sasha, né? Mas, pelo que parece, é algo profissional, não é algo pessoal. Ou pelo menos ele deu a entender que envolveu a parte mais profissional do que pessoal. E aí, depois, todos eles ali do extinto grupão e tal, se sentaram ali na beira de uma fogueira e começaram a falar sobre a Luana. O Albert comentou ali o comportamento da Luana. Disse ele que o próprio tom de voz dela já denuncia se ela é amiga ou não das pessoas. E aí a Vanessa, que estava lá, disse assim para ela que em momentos de raiva e tensão, ela mostra muito bem quem ela é. E aí o Sidney já disse assim que a Luana tá jogando o tempo inteiro. Disse ele: essas coisas dela ser falsa aqui dentro, isso e aquilo, ela está jogando e isso é visível. Desculpa, gente, a garganta seca. E aí depois, o Albert falou da Gisele. Ele criticou a Gisele por ela não praticar o que ela vive pregando sobre ela. Disse ele: elas levantam muita bandeira e não praticam. Tudo que ela fala, ela não faz. Especialmente essa coisa das pautas, né? E aí ele também mencionou que a Gisele usa as informações pessoais das outras pessoas contra as próprias pessoas. Disse ele: a Gisele usou coisas particulares que eu contei no paiol contra mim, se referindo aí a tudo que tinha acontecido no outro reality show. E aí o Albert, a Vanessa e o Fernando discutiram a possibilidade de votar no Sasha na próxima semana, porque essa semana o Sasha não pode ser votado. E aí eles já chegaram a uma conclusão, né? Olha aí o que o seu Albert disse. Na semana que vem tem que pôr o Sasha. Se sair o Zé, sai ele também. Aí a Vanessa concordou e disse que por causa dessa fala que ele tinha falado ali das meninas, ele poderia ir para a roça. E aí o Albert disse que agora é a hora do público querer novidades e que o público não quer mais esse embate, quer coisa nova, porque se quisesse um embate, o Zé Love teria voltado. E aí eles também falaram sobre a Flora, que a Flora mentiu sobre toda a articulação de votos que ela tinha feito no Gui na semana passada. Disse aí o Fernando: a Flora ontem negou na frente dele e eu falei: você negou, você mentiu. E aí a Vanessa acrescentou que ficou feio demais o que a Flora fez e que ela viu e que muita gente viu que a própria Flora foi falar com ela em outra ocasião. E aí o Fernando e o Sidney mencionaram a pressão da Gisele e da Flora. Disse ele: tá sufocante a Gisele e Flora em cima da gente. Aí a Vanessa concordou com isso e disse: eu me sinto incomodada com a presença dela várias vezes.
E aí o seu Albert refletiu o seguinte sobre a dinâmica ali de grupo e a aproximação do Zé Love com a Gisele e com a Flora. Disse ele: isso o Zé sempre permitiu, né? Eu era um aliado fiel quando dei um cheque em branco. Só que o Zé excluiu nós dois e aceitou as duas. Então o Albert está bastante chateado com o Zé Love. Para completar, o Sidney vai lá e conversou com a Flora, tá? Isso já foi antes de dormir, tá? Por isso que eu não tenho as imagens aqui. E aí o Sidney, deixa eu só tirar um pouco aqui a imagem de lá, né? Que não tá rolando. E vamos lá mostrar para vocês o que foi que aconteceu. Vamos lá falar, né? Não mostrar eu não posso. Mas foi assim. O Sidney, ele falou, antes deles irem dormir, ele foi lá no quarto e conversou com a Flora sobre a possibilidade de votar nela. E aí o Sidney disse que era muito claro que se ele se sentisse ameaçado nessa roça, ele ia votar nela. Disse ele: ainda que para mim ele vai ser uma prioridade de votos, se referindo ao Gui, mas eu deixo claro para você que na nossa relação estabelecida agora é que se no momento onde eu me senti arriscado e eu precisar votar em você, eu vou fazer isso. E vai, tá? Não se esqueçam que ele vai. E aí a Flora respondeu dizendo que ela entendeu e que a relação deles era pra vida e não era uma coisa só de programa, né? Só lá do que aconteceu no reality. E aí a Flora garantiu que ela não quer ir pra roça e que a combinação de votos no Gui foi muito mal interpretada. Disse ela: quando eu falei pro Gui que eu só tinha falado com a Flor, não foi para me ausentar de nada. Foi para passar a limpo com ele o que eu falei com a Flor. Só que não foi isso que aconteceu, Flora. Ao contrário, você fez toda uma articulação que você negou depois que você tinha feito. E o VAR vai mostrar isso aí amanhã, certamente. E aí o Sidney tentou aliviar a Flora, mencionando que ele não tem nada a ver com a situação. Disse o Sidney: só para te aliviar, eu de fato não tenho nada a ver com isso. Entre um histórico meu e com você e meu com ele me deve muito mais. E aí a Flora seguiu ali justificando o imbróglio que ela está tendo agora com a Gisele, com a Flor, e disse que ela sente agora uma certa pressão. Disse ela: uma pressão minha aqui dentro é que quando a gente entrou, eu grudei na Su e ela em mim. Com isso, eu perdia muito o meu lugar de fala. E isso é uma coisa que eu vim para cá. Ou que eu vou sair daqui cancelada, ou muito bem, pelos erros meus e meus acertos também. Para você, Flora, só para encerrar aqui esse programa. A Flora foi ali para entrar e sair, ser cancelada ou não, pelo que ela fez do que é chamado de erros ou acertos dela. Tudo bem. Só que ela basicamente errou em tudo que ela fez no programa até agora. Ela é um dos maiores exemplos de jogo errado que já aconteceu na Fazenda. Porque tudo que era para dar errado, deu errado com essa moça. Mas sabe por que deu errado? Primeiro, pela má avaliação de jogo que ela fez. Segundo, porque ela foi lá para militar, ela não foi lá para jogar. Se ela tivesse entrado lá para jogar, vocês podem ter certeza, ela teria ido muito bem. Porque ela entende muito bem do que está acontecendo ali. Só que ela não foi para jogar. A intenção dela nunca foi jogar. A intenção dela foi militar, foi levar pautas, esvaziar pautas. E isso ela conseguiu com maior sucesso. Agora que ela vai cair na roça, ela vai. Não sei se nessa roça, não sei se na próxima, vai depender aí de como é que as coisas estão. Por enquanto, como é que a roça está? O Sacha vai indicar a Gisele. O voto na casa tende a ficar entre o Gui e a Flora, tá? Vai depender aí de como é que as coisas estão, para qual lado a coisa pode pender. Tem o seu Albert também, que muito provavelmente vai entrar nessa conta. Tá? O G4 quer votar no Albert, mas a Luana não concorda com isso. A Luana, inclusive, acha que não é a melhor opção ir nele agora. Mas aí os meninos dizem que, independente do poder, eles vão votar no seu Albert. Mesmo que votem no seu Albert, o seu Albert teria no máximo ali uns 3, 4 votos.
acredito eu que Flora ou Gui teriam mais do que esses 3 ou 4 votos. Então, acredito eu que vai ser um dos dois, tá? Ou vai ser a Flora ou vai ser o Gui. Mas vamos supor ali que seja o Gui, porque afinal o grupão ainda tem uma certa maioria. Vai o Gui. Quem é que o Gui vai puxar da baia? A Vanessa, né? Ele não vai puxar o Juninho. Até porque o Juninho não tem, assim... Ele pode até ter problema com o Juninho. Mas ele já tinha combinado com o G4 que era para puxar a Vanessa. E aí no Resta 1, gente, certamente pode sobrar alguém lá deles. Ou vai sobrar a Luana, ou vai sobrar o próprio Yuri. Pode ser que aconteça isso, tá? Pode ser que sim, ou pode ser que não. Vai depender aí de como é que as coisas vão ser. Tecnicamente vai sobrar alguém que não seja deles, porque o Guilherme vai salvar ali o Yuri, que vai salvar a Luana, e aí ele joga pro outro lado, e pode ser que sobre até uma Flor no meio disso. E aí a Flor vetaria a Gisele. Esse é o combinado, tá? Mas pode ser que a roça também seja completamente diferente disso, porque depende do poder que o seu Albert tem aí, e que a gente vai descobrir na hora, tá? Então, amanhã a gente vai ver para onde essa coisa tá indo. Só posso dizer para vocês que é bem provável que a gente tenha assim, uma roça com Gisele e Flora. Agora, se vai se concretizar, vai depender aí da prova do fazendeiro. Algo que a gente só vai descobrir quando acontecer. Certo? Amanhã a gente está aqui, amanhã a gente esclarece mais isso para vocês, de acordo com as conversas deles ao longo do dia. Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.